Então, a minha saudação a todos. Hoje aqui, então, nosso vídeo da quarta-feira. Quarta-feira é o dia que nós temos como base aqui, então, o Café com Cristo de hoje de manhã. Café com Cristo, então, do dia 22 de outubro, né? E falou sobre ansiedade, né? Então, eu coloquei o título aqui, Liberte-se da Ansiedade. Amém? Que é um tema bem interessante, né? A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, tem pessoas mais ansiosas, o próprio ritmo do mundo, né? E, na verdade, cada vez mais se afastando de Deus e aumenta a ansiedade, né? A ansiedade está relacionada com a incredulidade, que é a falta de fé. O homem se sente só e fica ansioso, né? Mas vamos começar, então, fazendo uma leitura da palavra base, que foi Filipenses 4, né? Vamos ler aqui do 1 ao 9. Filipenses 4, do 1 ao 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilias, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Amém, irmãos. Então, convidar a Nora a fazer. Saudar a irmã Elizabeth, seja bem-vinda, minha Boa irmã. noite, irmão. Boa noite, irmão, para todos Boa aí. noite, tudo bem, minha irmã? Boa noite. Bem, irmão. Boa noite. Amém, glória a Deus. Amém. Pedir para a Nora, então, fazer a oração inicial, logo depois vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois, então, o Nutrivídeo de hoje. Amém. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento te convidamos, ó Senhor Jesus, ser tu entronizado agora nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Leva cativo agora cada pensamento nosso, autoridade do Cristo Jesus em nós. Em nome de Jesus, clamamos, ó Senhor Jesus, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos pela tua palavra. Vem, Senhor, aspergir a água pura da tua palavra, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, nos lavando, Senhor, nos santificando, transformando, Senhor Jesus, o nosso interior, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça para com cada um de nós, Senhor. Completa a obra que tu já começaste nas nossas vidas. Amém, graças a Deus. Amém, irmão. Saudar também a irmã Francinete. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Amém. E vamos louvar o Senhor agora. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meios de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Permanece eternamente. Que possamos, em nome de Jesus, ter a realidade de que só existe uma videira verdadeira e nós somos os ramos. Então dependemos da videira para que sejam produzidos frutos. Que o Senhor possa encontrar em nós esses frutos, em nome de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, 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 comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, o
que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, comigo, comigo. Amém. Convido todos os irmãos a abrir a palavra em Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Eis aqui um falar do Espírito que é muito difícil para nós confiarmos e ter esse estado de vida que o Senhor nos solicita. Ele diz que é para não andar ansioso. E a gente sabe que na nossa vida, quando nós estamos em tribulações e aflições e sofrimento, a ansiedade é tão grande para a gente sair daquela aflição, daquela dor, daquela angústia, que a gente às vezes perde o sono na noite e a gente fica raciocinando, pensando, mentalmente articulando propostas, simulações de estratégias para que a gente cesse aquela dor, aquela aflição. Essa ansiedade não resolve a questão. Amém? A gente perde o sono, a gente pensa, a gente ora, a gente clama, a gente pensa, a gente raciocina. Acho que eu vou fazer assim, amanhã eu vou acordar, vou fazer assim, porque eu quero escapar desse sofrimento. E infelizmente, quando nós estamos sendo tratados, a nossa alma está sendo purificada pelo Senhor, não tem como a gente escapar desse tratamento. E a ansiedade continua porque nós não sabemos sofrer e passar por tribulações com alegria. Eu quero fazer uma referência aqui a Tiago, capítulo 1, verso 2, que diz que alegrai-vos nas tribulações. Lembram? Alegrai-vos nas tribulações. Sabe que eu não aprendi isso ainda. Não sei se tem alguém aqui que aprendeu isso e que já tem esse estado de vida.
Mas quando as aflições e a angústia chegam nas nossas vidas, a ansiedade brota, e esta ansiedade nos impulsiona a estar sempre buscando uma maneira de cessar aquele ponto que nos toca e que nos dói, né? É difícil você achar uma pessoa, irmão, no reino que não esteja passando por esses momentos, por tribulações, uma dificuldade, e que ele anela, deseja ardentemente mudar aquele quadro, para que ele obtenha a paz. Não é assim? Mas se Deus permitir que você obtenha a paz pela mudança do quadro externo que você está experienciando, você não vai desfrutar de Deus. Porque a tua paz veio de um cessar externo. Por exemplo, quando nós temos uma pessoa que nós amamos, seja filho, seja mãe, seja pai, seja avó, seja tio, seja esposa, esposo, e você vê que ela está passando uma dificuldade, você sofre junto. Ou um irmão que você tanto estima está sofrendo. Aí, se Deus muda o quadro aqui fora, a tua paz não veio de Deus. A tua paz foi obtida porque cessou um sofrimento que você estava sofrendo por causa do teu amigo, por teu parente, teu amado aqui fora. Então, a ansiedade só é, esse espírito da ansiedade só é eliminado na nossa carne, e suas influências e persuasões na nossa alma só terminam quando você se alegra nas tribulações. E esse estado de vida só Deus pode produzir na tua vida através da confiança e da fé. Amém? Jamais, se você não desenvolver a fé e a confiança na pessoa de Jesus, você não vai conseguir se alegrar nas tribulações. E veja, irmãos, que o versículo 7 diz: e a paz de Deus. Então, esta paz vem de Deus. Ela não vem de fatos circunstanciais. Você precisa achar o príncipe da paz no teu coração e confiar nele, que os momentos de aflições e de angústias, ele está na administração e no controle dessas coisas que estamos experienciando e que nos geram muita dor. Amém? Mas de que forma eu posso alterar essa maneira na minha vida de equacionar esse problema? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus, não é? Então, se você quer aumentar a tua confiança na pessoa de Jesus, tu vai ter que conhecer Ele mais. E só se conhece Jesus por meio da revelação da sua palavra. Quando minha mente é colocada nessa verdade, a fé e a esperança que está em Deus, em Jesus, passa também a entrar no meu coração. Raciocínios, pensar em estratégias de fuga, em plano A, plano B, não funciona. Amém? Se você quer ser curado da influência dos espíritos da ansiedade, você vai precisar renovar a tua mente na verdade. Para que, por conseguinte, a fé, a confiança e fé é a mesma coisa,
na pessoa de Jesus aumente na tua vida. Não tem outra maneira de resolvermos esse assunto. Porque no momento que a fé e a confiança em Cristo aumenta, a paz de Deus é dispensada dentro de você. Amém? Você já percebeu que todos nós sempre andamos ansiosos? Nós temos muitos medos, pânicos. Muitas pessoas hoje são acometidas desse mal, desse espírito chamado a síndrome do pânico, que é gerado por um espírito de ansiedade e de incredulidade na pessoa de Jesus. A pessoa perde completamente a sua esperança e a sua fé em Jesus. E esses espíritos conseguem fazer com que essa pessoa comece com a leve ansiedade. Isso vai crescendo, aumentando até tornar-se medo, depois o ponto agudo que é a síndrome do pânico. Aí a pessoa já tem sensações de que vai sucumbir, vai morrer, vai ficar enferma e vai morrer. Porque as sensações físicas que ela sente são sintomas de que a morte está chegando. Mas na verdade, irmãos, a única maneira de Deus libertar você dessas coisas é você intensificar a meditação na palavra, para que a tua mente receba uma renovação e ela se torne um outro padrão. A mente tem que sair do padrão da incredulidade na palavra e no Cristo para um padrão de fé e de esperança no Senhor. Não importa a intensidade do sofrimento, das tribulações que nós estejamos passando, a tua fé tem que estar colocada na pessoa de Jesus. Amém? Para que a paz de Deus te dê aquela estabilidade psicológica que nós precisamos para viver saudavelmente a nossa vida, como filhos de Deus, dando um testemunho de que confiamos no Senhor, por isso temos aquela paz. Esta paz, quando está em nós, isto contagia as pessoas que vivem com a gente. Quando você está tensa e nervoso e ansioso, você também contamina as pessoas que estão próximas. Porque a incredulidade, ela se dissemina, ela contamina os outros. Assim como a paz de Deus, ela também se irradia no ambiente que você está através da pessoa. E pode gerar bem-estar para as pessoas e conforto para aquelas pessoas que estão ali. Isso é muito importante. E veja que a única maneira de amar, e não é difícil, é de você meditar na palavra até que a tua mente passe por um processo de renovação, que saia da incredulidade e venha para confiar em Cristo. É simples. Mas tem que trabalhar, tem que se esforçar, porque todos os dias, 1 ou 2 vezes por dia, você tem que colocar tua mente na verdade. E não é só fazer uma leitura dinâmica. A meditação é pensar, por que eu não acredito naquilo que eu li? Em oração, combater aquilo que impede que eu creia naquilo que eu li. E pedir para Jesus vencer aqueles espíritos que me geram a incredulidade, o medo, o pânico e o sofrimento. E na mesma hora você vai sentir um alívio que nem a gente sente quando está com uma dor de dente e toma um calmante. Muito melhor que isso ainda. Amém? Você sente assim que algo vem de dentro e começa a eliminar aquela inquietação, aquela tensão. E tudo fica na paz. Aí você não tem nenhuma explicação para dizer para as pessoas por que mudou imediatamente. É porque você orou, você meditou e Deus te deu a paz. Amém?
Você, escutando isso, parece simplista demais, né? Simples, né? Mas assim é que se processa a mudança. Porque todo o pânico que é gerado na nossa vida, a ansiedade, tudo é mental, não tem realidade aquilo. A realidade é Cristo na nossa vida, amém? E Cristo já venceu tudo que é negativo. Tudo está debaixo dos pés do Senhor. Então deixo aqui essas palavras aqui para os irmãos. Amém. Então, saudar a nossa irmã Núbia, que chegou agora. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Então, estamos hoje falando sobre ansiedade, né? Ou seja, liberte-se da ansiedade, que foi o tema hoje, então, do Café com Cristo, hoje de manhã também. Café com Cristo é um programa que tem toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, no canal da Rádio e TV Menorá do YouTube, né? Dá para assistir, então. E quem não assistiu na hora pode assistir depois, ele fica postado no canal, então, da TV Menorá. Mas ansiedade, vamos ver aqui o que o senhor vai falar sobre esse tema. Digo para os irmãos que tem bastante material, né, lá no site da Bento Sul. Quem tem a TV por assinatura também tem muito material falando sobre o tema ansiedade, né? E é um problema que tem se agravado no mundo. Cada vez tem mais pessoas ansiosas, angustiadas. Isso causa problemas, causa doenças, né? A ansiedade é um espírito, então é uma coisa espiritual que tem aumentado no mundo. Mas Jesus tem a solução para isso, né? Ele pode nos libertar da ansiedade. Então, vamos começar vendo a passagem que foi trabalhada hoje de manhã também, que é o livro de Filipenses, capítulo 4, né? Foi trabalhado hoje no Café com Cristo. E aqui está, então, o apóstolo Paulo falando especialmente sobre esse tema, ansiedade, né? Vamos começar aqui a partir do versículo 2. Vamos ver esses 2 versículos aqui, então. Então, ele estava falando sobre 2 irmãs que tinham ajudado muito ele na obra e que tinham problemas as 2. Vamos ler ali, então. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. As irmãs tinham problema, né, de relacionamento. Isso é um dos motivos também que causa muita ansiedade. Ou, às vezes, a ansiedade também causa problema de relacionamento, né? O versículo 3... A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Ele estava pedindo ajuda para esse irmão, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eram 2 irmãs, né, que estavam ali, fazendo a obra do Senhor, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vamos parar um pouquinho aqui no 3, né? Então, é uma coisa importante que a gente tem que ver. O problema, então, da ansiedade tem a ver com a incredulidade. O que é a incredulidade, né? O oposto. A incredulidade, na verdade, é a falta da fé, né? E a nossa mente agir de uma forma racional, natural, e a minha mente fica aberta, então, né, para que entre, então, esses espíritos. O espírito da ansiedade. Esse espírito não vem sozinho, quer dizer, ele é produzido através de pensamentos que vão causar, então, o problema da ansiedade. Então, envolve, então, uma batalha espiritual, mental. Então, a gente tem que estar sempre, como diz a palavra, levando todo pensamento cativo a Cristo, né? E quanto mais a minha mente estiver aberta, quanto mais a minha mente não estiver na sujeição a Cristo, mais ela vai estar sujeita a receber espíritos, né, que vão começar a lançar pensamentos, vão lançar preocupações, né, preocupações, quer dizer, eu vou me ocupar, às vezes, com problemas, com coisas que eu penso que pode acontecer, não tem nem possibilidade concreta, mas esses espíritos fazem com que eu me ocupe a minha mente, né, antes disso aí, né. Então, o cuidado que eu tenho que ter com pensamentos. Então, a ansiedade vem por um ataque mental. É um ataque mental na nossa mente, né? Amém? Vamos ver agora o 4, vamos ver aqui a sequência, 4 e o 5. Então, notem o que Paulo falou aqui, o
esse livro dos Filipenses é considerado, então, o livro da alegria, né? A carta da alegria. Porque várias vezes o Paulo fala sobre se alegrar. Aqui ele está falando, alegrai-vos sempre no Senhor, né? E o que acontecia com Paulo? Paulo escreveu essa carta na prisão, né? Então vejam que a alegria dele não dependia de circunstâncias, porque a pessoa está, então, na dependência do Senhor, né? Ele estava preso, injustamente, numa prisão, mas ele falava alegria. E ele exortava os outros a se alegrar. Só que ele dizia o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor, né? Não dependia de coisas naturais, era no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, bem? Então, vamos continuando ali, o versículo 5 fala assim, então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, né? Então, a nossa moderação. Notem que ele ia preparando aqui o terreno para falar sobre os problemas de ansiedade. Eu já tinha falado que tinha 2 irmãs ali que tinham problema de relacionamento, né? Ele exortava que nós nos alegrássemos no Senhor, que a nossa alegria não devia depender de coisas naturais, né? Mas eu tinha que me alegrar do Senhor, e depois falou na moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, né? Então eu tenho que ter moderação, eu passar um testemunho para os outros, porque o Senhor está perto de mim, né? Então notem que sempre aqui envolve o que? Ele está provocando a pessoa a viver por fé, que pode combater, então, a ansiedade é justamente eu estar firme na fé, né? Não deixar que os pensamentos naturais, que a razão seja ativada na minha mente, bem? E aqui no 6, então, ele vai falar especialmente agora sobre a ansiedade, o versículo 6 aqui. E ele fala, então, aqui é um versículo, então, que a gente usa muito quando fala sobre o tema, né? O que ele falou aqui? Primeira coisa aqui que é importante, a gente prestar atenção, né? Tem uma ordenança aqui, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Então, é um conselho, mas ao mesmo tempo ele está ordenando, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quer dizer o quê? Por que eu não devo me ansiar, né? Porque a ansiedade vai causar para mim, não vai trazer coisas boas, ela não vai resolver problema, ela só vai fazer o quê? Né? Que eu tenha problemas, né? Ela é uma batalha, então, que envolve a minha emoção. E se a minha emoção ficar desequilibrada, né, isso pode causar problemas, então, né, de saúde, né? Então, a ansiedade é uma coisa séria, eu tenho que tomar cuidado. Então, ele não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Mas depois ele fala um porém aqui, né? Que a gente já fecha com aquilo que nós estávamos falando antes. Ó. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Pela oração. E aqui está o primeiro item que foi citado hoje, então, na mensagem. O irmão citou 3 itens importantes para eu me libertar, então, da ansiedade. Então, o primeiro item importante é oração, né? E oração representa o quê? Eu buscar Deus, né? Eu tenho que buscar em oração, eu tenho que buscar a minha aproximação com Deus. Se eu estou ansioso, eu tenho que orar. O que pode afastar a ansiedade é a minha oração. Eu buscar Deus, eu exercitar a minha fé, né? Para sair o espírito da incredulidade, para sair o espírito do racionalismo, né? E eu poder, então, esse contato, essa unção que vem de Deus, que vai trazer a minha libertação dos espíritos da ansiedade, né? Então, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, tu está ansioso com alguma coisa? Coloca para Deus, né? Essa tua petição. Pela tua oração, pela tua súplica, quer dizer que eu tenho que conseguir orando, né? Tem algo que me preocupa? Coloco na presença de Deus, né? E o que fala na sequência? Com ações de graças. E eu já vou agradecendo a Deus, né? Então, a palavra diz, em tudo dá graça, né? Então, vamos ver agora, então, o versículo 7,
Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? E aqui é outro item importante. A paz de Deus excede o entendimento. O que quer dizer isso aí? Que ela não depende de circunstância. Não depende de uma circunstância. Eu posso estar cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas eu tenho fé em Deus. Eu estou em oração, eu estou confiando, né, em Deus. Então a paz vai exceder o entendimento. Né? Mas estou cheio de problemas, estou em paz. Por quê? Que eu soube entregar aquilo para Deus, através da minha oração. Então a oração é algo muito importante, é de vital importância para as pessoas que têm problema de ansiedade. Né? Amém? Que a oração começa a vir um fluir especial na pessoa, que vem do próprio Deus. Então diz assim, ó, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui tem os dois pontos, né, que são afetados pelos espíritos da ansiedade. Primeiro é o coração. O coração envolve o quê? Minhas emoções, né? Minhas emoções. E a mente. A mente, a gente sabe que é um grande campo de batalha, né? Então, a minha mente é um campo de batalha. Então, eu tenho que cuidar com os pensamentos que estão entrando na minha mente, né? Eu tenho que levar aquilo cativo a Cristo. Aqui, a nossa mente é o grande campo de batalha. É o lugar, então, que as trevas investem muito ali, né? Para causar ansiedade, causar os problemas emocionais. Amém? Mas vamos ver mais um item aqui, agora o versículo 8, que vai falar algo importante, vai fortalecer o que nós estamos falando já. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Nós falamos aqui da mente, né? O que tem na minha mente? Pensamentos. Ocupa a tua mente com coisas boas, né? O que são as coisas boas? A palavra de Deus, né? Ocupa com a palavra a tua mente, né? Aqui é o outro item, então, que a gente deve cuidar para se livrar, então, do problema da ansiedade. É o quê? Pensamentos, né? O meu pensar. Cuida o teu pensar. A mente é o campo de batalha, né? É o campo de batalha. O inimigo investe muito, joga pensamentos maus, né? Amém? Procura ter naturalmente os pensamentos que vêm do Senhor. Te fortaleça, né? Que não te deixe para baixo. Então é importante a gente, às vezes, decorar versículos, né? E estar recitando os versículos, para se fortalecer. Tem uma palavra que diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não esquece que tem o naquele, né? Não é tu que vai poder tudo. Mas a hora que tu confia em Deus, naquele que fortalece, tu vai ficar tranquilo, né? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Quando o inimigo vem te colocar algo assim na tua mente, que queira te derrubar, diz, maior é Deus do que as trevas. Eu tenho Deus, eu não estou sozinho. Né? Tudo é pensamento que tu está colocando na tua mente, para te fortalecer. Né? Amém? Vamos ver agora, então, o versículo 9, Filipenses 4:9. Diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o Paulo falou do quê? Prática, né? Então, o nosso pensamento tem que estar a palavra de Deus, tem que ter palavra. Agora, não basta eu conhecer a palavra, eu tenho que colocar a palavra em prática. Hein? É a prática da palavra que vai me dar experiência. Então, notem que foi 3 coisas que nós vimos aqui já. Oração, pensar, né? Meu pensamento, hein? E a prática. Tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que cuidar o meu pensar, ocupar minha mente com Deus, com a palavra, né? Com a palavra de Deus e praticar aquilo que eu tenho na mente. Praticar. Amém? Que é a prática da palavra que vai fazer com que eu tenha experiências com Deus e tenha um romper, então, na minha mente. Amém? Vamos ver, então, agora
versículo 9. Então, o que também aprendeste, recebeste, ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Deus da paz será convosco. Vamos ver uma passagem que é bom para nos fortalecer. Foi citada hoje também lá. Vamos ver, Efésios 6:10. Efésios 6:10. O Efésios também é um livro que fala muito da batalha espiritual, né? Tem muitas palavras ali que ajudam a gente. Ó. O que fala nessa palavra aqui? Quanto mais sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder, né? Então eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu não estou sozinho, eu tenho Deus. Eu não posso deixar que os pensamentos maus, né, venham dominar minha mente, né, que venham me derrubar. Eu tenho que me fortalecer no Senhor. Eu tenho Deus, eu não estou só. Então eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmãos? Então, estamos falando então sobre a ansiedade, como, né, me libertar da ansiedade. É, infelizmente, algo que tem aumentado muito, mas se eu tenho o Senhor, não estou sozinho, eu tenho que entrar em batalha espiritual, eu tenho que me firmar. Então, aqui foi colocado 3 itens importantes. Eu tenho que buscar a oração. A oração é algo vital no combate à ansiedade. A oração, guardar minha mente, o meu pensar, né? E praticar a palavra, colocar a palavra de Deus em prática. Uso ela como espada para me defender, né, das trevas, e também coloco ela em prática. A Bíblia fala muito nisso, em meditar na palavra e praticar a palavra. Amém, meus irmãos? Mas abrir para você, se alguém quer compartilhar um pouquinho também. Temos aqui hoje a Elizabeth, o irmão Zé Marcondes, o Sullivan, a irmã Francinete está aqui com a gente também, e a irmã Núbia. Está aberto para vocês. Querem compartilhar um pouco? Esse tema sempre é um tema muito interessante, né? E a ansiedade é um espírito que tu bobeou, ele ataca, né? Que nem a gripe, quer dizer, facilmente todo mundo tem, né, o problema. Então a gente tem que estar sempre se fortalecendo no Senhor. Amém? Deixar a Nora compartilhar também aqui. Amém. Então vamos compartilhar também Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Então diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos para o 13 também. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha tido muitas experiências aqui. Ele diz que ele teve experiências de ser honrado, de ser humilhado, de passar fome, de ter fartura, de passar por muita tribulação, né? Mas ele disse algo importante aqui, ó. Ele diz ali no versículo 11, porque aprendi, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui tem um segredo, né? Independente do que tu estiver passando, tu tem que ter uma atitude de dar graças por todas as coisas, de viver contente em toda e qualquer situação. Aqui ele diz que ele aprendeu a viver contente. Então, é algo que a gente pode aprender, né? Ele diz assim, ó, tanto sei ser humilhado como ser honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência. Versículo 12 ali, né? De fartura, de fome, de abundância, de escassez, eu tenho tido experiências, né? Mas eu aprendi a viver contente. Então, é algo que a gente tem que encarar como uma experiência. Né? Eu tenho experiência, então a gente encara como uma experiência.
E aí ele diz assim, ó, no 13, tudo posso naquele que me fortalece. É Cristo quem me fortalece. E eu posso todas as coisas porque é ele que me dá força. Então ele não se considerava um super-homem, alguém que podia contar com ele. Ele dizia, não, minha força não vem de mim, ela vem de Cristo. Né? Então eu preciso aprender a viver contente. Né? Às vezes não é fácil, às vezes a gente está passando por situações difíceis, mas ele diz aqui que é uma experiência que a gente precisa aprender, né? Algo que a gente precisa passar. E para a gente aprender a viver contente, a gente tem que passar por todo tipo de circunstância. Né? Outra coisa importante também, vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25, diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui ele disse assim, aquelas preocupações do dia a dia, não adianta tu andar ansioso por causa delas. Né? Versículo agora 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A minha tradução diz assim, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida. Quer dizer, tu não vai viver mais ou menos se tu ficar ansioso. Né? Então, não vai acrescentar um tempo a mais na tua vida. Isso não vai mudar. Né? Então, não adianta ficar ansioso. Vamos por versículo 31. Então, assim, ó, portanto, não vos inquieteis, não fica ansioso, né? Dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, né? 32. Porque os gentios, os pagãos, aqueles que, né, são do mundo, eles é que se preocupam, procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, a gente tem que colocar diante de Deus e descansar. Versículo 33. Diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes as pessoas ficam paralisadas, né? Não evangelizam, não apacentam, né? Não falam de Jesus. Por quê? Porque elas estão preocupadas. Não te preocupa, todas as tuas preocupações, é Deus quem vai acrescentar. Mas se tu estiver buscando o reino e a justiça em primeiro lugar, né? Agora o 34. Diz assim, ó, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não te preocupa com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, né, as suas preocupações. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, cada dia vai ter a sua dificuldade, o seu problema, a sua tribulação. Então, não fica pensando já antecipado o que vai acontecer amanhã. Porque, às vezes, aquilo que a gente está tão preocupado não vai acontecer, Deus vai levantar uma provisão. Né? Eu e o Vilnei já tivemos experiências assim, às vezes, da gente não saber como tirar dinheiro para quitar certas coisas, né? Que estavam despesas muito altas, o cartão, no banco muito alto. E a gente pensava, olha, não tem de onde tirar, se vendesse o carro não dava. Aí Deus levantava uma compra de gado, uma compra do mato na terra lá fora. Teve uma outra vez que Deus levantou uma devolução de um plano, né, de financiamento da casa própria da Caixa, que terminou, o governo terminou com aquele programa e devolveu aquilo que os funcionários haviam investido naquele programa. Né? Então, a gente vê assim, Deus ele levanta
recursos da onde não existe. Não tinha essa receita, mas Deus levanta, né? Por quê? Porque tu está buscando o reino, tu está buscando a justiça em primeiro lugar. Então, Deus acrescenta. Mas nós temos que confiar nele. Levar nossas petições diante dele, as nossas preocupações e confiar que ele vai trazer a solução. E ele traz. Eu já tenho essa experiência, né? Então, a gente precisa aprender a confiar em Deus e descansar nele. Né? Aprender a não ficar, né, ansiado, não ficar irritado, inquieto, né? E Deus vai resolver todas as coisas. Diz que ele acrescenta todas as coisas. Né? Então, nós temos que ter essa atitude, né, de confiança em Deus. Amém? Amém. Então, hoje falamos aqui sobre o tema ansiedade, né? Um tema que foi também falado hoje de manhã, e é importante, então, a gente estar se fortalecendo para que o Senhor possa, então, vencer toda a ansiedade. Amém? E ele vence por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, que envolve, então, a palavra de Deus, né? Nós temos o nosso momento de oração, nós temos o nosso momento também de estar guardando a nossa mente dos pensamentos, né? Quem sabe que ali tem a batalha espiritual e também a prática, né? Tem se falado muito do Josué 1, 7, 8 ali, né? Que tem que ser forte e corajoso. Então, Deus fala muito com a gente também. Nós ser forte, corajoso, não temer, não se espantar, meditar na palavra. E ali, então, ele falava para José justamente para guardar a mente dele, para encher a mente dele com palavra, né? Isso envolve, então, alimentação espiritual. E é se fortalecendo, então, que a gente consegue se livrar dos espíritos de ansiedade, espírito que provocam a ansiedade. Amém? Mas lembrar, então, esse fim de semana tem encontro lá em Florianópolis, né? Florianópolis, Santa Catarina, que é no próximo sábado, dia 25, às 14h30 da tarde, e já na sexta-feira tem, então, o culto de recepção. Culto de recepção, às 20 horas também. Então, é importante a gente estar acompanhando, né? Os encontros sempre são cheios de palavra, tem muita unção, tem muito compartilhar, testemunhos, e é uma forma também da gente se fortalecer. E eu lembro também, importante, nós chegamos a 160 inscritos, amém, irmão? Aos pouquinhos vamos chegando aí, né? Então, a meta é a gente chegar logo nos 200 aí. Então, sempre eu lembro, tu assistiu agora a mensagem, ainda não te inscreveu, né? Inscreve no canal, gostou da mensagem, curte a mensagem, deixa um comentário, o comentário é importante também, curte, comenta e compartilhe, né? O CC, né? Os 3 C, curte, comenta, compartilha. Isso vai ajudar o canal que as mensagens possam ser levadas a mais pessoas, que o YouTube, né, considera esse canal algo significativo, então ele vai fazer com que a mensagem seja levada a mais pessoas. Amém, meus irmãos? Mas então, estamos finalizando, então, lembrando que amanhã nós voltamos, mesmo horário, então, 19 horas estamos aqui de volta. Pedir para a Nora, então, fazer a oração final, agradecendo ao Senhor. Amém. Amado Deus, amado Pai, Senhor, nos capacita, Senhor, a aumentar a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, estar na Tua presença, Senhor, Te buscando, orando, levando a Ti as nossas petições, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor, colocando em prática, Senhor, os princípios que já conhecemos, Senhor, em nome de Jesus, confiando na Tua provisão, Senhor, confiando que Tu estás na frente de todas as coisas, Senhor, e que de Ti é que vem a solução de tudo, Senhor. Queremos também, Senhor, clamar por aqueles, Pai, que estão necessitados, Senhor, que estão necessitando Te conhecer, que ainda não Te conhecem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que essas almas possam ser alcançadas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que elas possam ter experiências contigo, Senhor, de descobrir o Cristo provedor, o Cristo que pode todas as coisas. Já Te louvamos, já Te agradecemos, Senhor, porque até aqui Tu tens nos sustentado,
Tu tens sido, Senhor, a nossa rocha, Senhor. Tu tens sido, Senhor, a nossa fortaleza, Senhor. Tu tens estado conosco, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica com cada um de nós, Senhor. Nos traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, irmã Elizabeth. Deus abençoe, minha irmã. Tenha uma ótima noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Irmão Zé Marcondes, Zé, irmão Sullivan, irmã Francinete também está aqui. Irmã Núbia. E a irmã Núbia. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amanhã nos vemos de novo. Amém.